Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maximiliano Sena. Nós vamos dar continuidade ao estudo do artigo 5º. Já tivemos aí alguns vídeos sobre o estudo do artigo 5º da Constituição de 1988 e nesse vídeo, ou no máximo no próximo vídeo, eu pretendo esgotar esses apontamentos acerca dos direitos individuais e coletivos para, em seguida, nós já iniciarmos o estudo dos remédios constitucionais. No vídeo de hoje, nós vamos estudar a partir do inciso 39 do artigo 5º, que diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E, já passando para o inciso 40, que diz assim: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É importante destacar que os comentários que nós fazemos aqui em relação a alguns incisos são comentários apenas no viés constitucional, porque são temas que na cadeira própria, aqui no caso, o direito penal, será possível aprofundar um pouco mais nessas temáticas. Aqui nós analisamos apenas os aspectos constitucionais e estruturais desses temas. Então, no inciso 39 e no inciso 40, nós temos aqui aquela regra do nulo crimen, nulla poena sine prévia lege, né? E também o princípio da legalidade. Então, o que nós vimos aqui no inciso 39? Que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa é uma garantia que nós temos no Estado de Direito, em que é observado o princípio da legalidade. Se o crime não for definido previamente a conduta, não há que se falar em ilicitude. E nem é possível aplicar uma pena se não houver previamente uma cominação daquela pena na lei. E no inciso 40, a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, nós temos aqui nesse inciso 40 o princípio da irretroatividade da lei penal impejus, ou da lei penal para prejudicar o réu. Mas é possível a retroatividade da lei, desde que seja para beneficiar o réu. Rapidamente vamos passar para o inciso 41, que diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E no inciso 42 diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E o inciso 43, por sua vez, diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, o que nós analisamos aqui? Primeiro, a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais será punida na forma da lei. Essa lei existe, é a Lei 7.716 de 1989. Tá? A prática do racismo é um crime inafiançável, é intuitivo, né? Não é possível pagar uma fiança em relação à prática do racismo. Imprescritível, o que significa isso? O decurso do tempo não afetará a possibilidade de punição pela prática do racismo. Os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, essas práticas são insuscetíveis de fiança, de graça ou anistia.
E também é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, o tempo não vai afetar a possibilidade de punição, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Agora eu queria fazer alguns apontamentos sobre a diferença entre indulto, graça e anistia. O que o indulto, a graça e a anistia têm em comum é que são formas de perdão ao infrator, né? Agora, o indulto e a graça são privativos do presidente da República. Já a anistia é atribuição do Congresso Nacional. Indulto e graça, privativos do presidente da República. A anistia é atribuição do Congresso Nacional. No indulto, como é muito comum, nós sempre ouvimos falar no final de ano, o presidente da República, ele, por meio de um decreto, ele estabelece condições gerais e todos aqueles que atenderem àquelas condições serão beneficiados. Ou seja, o indulto, ele não se dirige a uma pessoa específica. Por meio do indulto, o presidente estabelece condições gerais e todos os que preencherem aquelas condições poderão ser beneficiados pelo indulto. Já a graça, ela se destina a uma pessoa individualmente. O presidente vai conceder a graça a uma pessoa específica. Ela faz o pedido, ou mesmo o Ministério Público, a Defensoria. Há entendimento que o presidente também poderia conceder a graça por iniciativa própria, mas o mais comum é que a própria pessoa faça o pedido. Então, a graça é um benefício individualizado, ao contrário do indulto. Já a anistia se refere a fatos, normalmente de natureza política, crime de opinião, e vai beneficiar todos os que foram condenados em relação àqueles fatos. Um exemplo, durante a ditadura, algumas pessoas eventualmente foram punidas, presas, condenadas. Então, é possível que por meio da anistia, todos aqueles fatos imputados àquelas pessoas sejam afastados, em termos de serem considerados crime, e aquelas pessoas naturalmente serão beneficiadas. O indulto e a graça operam a extinção da punibilidade. A anistia, além de operar a extinção da punibilidade, exclui o crime e rescinde a condenação. Veja bem, por meio do indulto e da graça, como se diz no popular, a pessoa ainda vai ter o registro daquela ilicitude lá na sua certidão, como se diz aí no popular, na ficha, A pessoa tem uma ficha suja, o registro constará dos seus antecedentes. Já em relação à anistia, não, porque a anistia exclui o crime, então a pessoa ela tem a sua certidão totalmente limpa, E aquele fato já não constará ali nos antecedentes daquela pessoa. Nós vamos analisar também as regras constitucionais sobre as penas. O que diz a Constituição? No inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, gente, o que nós já observamos aqui? A pena, ela é personalíssima. Se João praticou um crime, João será punido, Então, não é possível transferir a pena de João para outra pessoa. Ele vai ter que cumprir a pena, Ele será condenado e ele terá que cumprir a pena. A única exceção é em relação à obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens, que podem ser estendidos aos sucessores. Então, se uma pessoa foi condenada por um crime e ela tem a obrigação de reparar o dano, então, os sucessores, se aquela pessoa vem a falecer, passa aos sucessores não a pena de privação da liberdade, por exemplo, mas
dos perdimentos dos bens e da obrigação de reparar o dano, porque aí a obrigação não será sobre a pessoa, mas os bens é que vão comportar a reparação daqueles danos provocados em desfavor da vítima. Outra situação, que a Constituição, no inciso 46, diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de bens. E já no inciso 47 diz: não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. É um erro a pessoa falar, mas no Brasil não existe pena de morte. Não é bem assim. Ou dizer, não, a pessoa nunca poderá ser punida com a pena de morte. Não é isso que a Constituição diz. Regra geral, não há punição com pena de morte, mas tem uma exceção, salvo em caso de guerra declarada. Então, se numa prova diz o seguinte no enunciado: não existe em nenhuma hipótese no ordenamento jurídico brasileiro possibilidade de pena de morte. Essa assertiva está errada, né? Porque não há pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Nessa situação, será possível a pena de morte. A pena tem que ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, da idade e do sexo do apenado. Então, mulheres cumprem pena em estabelecimento diferente dos homens. A idade, em relação aos menores, por exemplo, nós temos os centros de recuperação, né? Ela não vai ficar, aquele adolescente, no caso, não ficará junto com os maiores. Os crimes hediondos ou de alta periculosidade, essas pessoas ficarão, ou deveriam estar, né, em estabelecimentos distintos, né, não presos numa mesma cela, por exemplo. A Constituição, ainda no inciso 49, 50, 52, 53 e 54, fala dos direitos assegurados aos presos. O respeito à integridade física e moral, porque, gente, tem uma grande diferença entre justiça e justiçamento. No Estado de Direito, a pessoa cumpre penas previstas na lei, né? Porque a lei, ela reproduz a vontade da sociedade em relação àquele tema. Então, o preso, ele tem direito ao respeito à integridade física e moral, porque a pena não é sobre no sentido de provocar um dano físico ou moral ao preso, né? Mas ele vai cumprir a pena que está prevista na lei. As presidiárias devem ser garantidas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A comunicação imediata da prisão e o local onde se encontra o juiz competente, a família do preso ou a pessoa por ele indicado. A informação ao preso dos seus direitos, dentre os quais o direito de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Também o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, regra geral, são esses temas que eu queria abordar nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as regras sobre extradição e assim vamos tentar fechar os apontamentos em relação ao artigo 5º da Constituição de 1988. Mas ressalto, são temas que nós abordamos a questão estrutural à luz da Constituição, mas são temas que serão bem aprofundados na cadeira própria, em processo penal, em direito penal e assim por diante, porque a Constituição, ela acaba por ser o fundamento de todas as demais disciplinas do curso de Direito. Então é isso e até o próximo nosso vídeo.